bom, pessoal? Prontos? Vamos continuar nossa aula? Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir vocês um pouquinho aqui. Para poder a gente continuar. Isso, agora ficou legal para vocês. Então, bora lá. Então, fizemos a carreira de correntinhas, lembra? E a gente fez também nossos pontos baixos. Como é que é o nosso ponto baixo? Vou desmanchar aqui para vocês verem. Como é que é o nosso ponto baixo? Introduz a agulha sem laçada dentro da correntinha, puxa a correntinha, puxa o fio, aí laça o fio de trás e traz para frente, viu? De novo, introduz a agulha na correntinha, laça o fio, 2 laçadinhas na agulha, laça o fio novamente e passa por entre os dois. Ou seja, então esse aqui é o nosso ponto baixo. E agora, a gente vai aprender o meio ponto alto. Como que a gente faz? O meio ponto alto, a gente costuma começar ele com uma altura de 2 correntinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 correntinhas, ó. 1, 2. A gente vai laçar o fio. Virar o nosso trabalho. Tá vendo? Ó. Vamos fazer de novo, ó. Tá vendo? Vou fazer, ó. 1, 2 correntinhas. Aí eu vou laçar o fio, eu vou passar aqui, ó. Vou laçar o fio, tá vendo? E vou virar o nosso trabalho. Virei. Vocês estão vendo esses gominhos aqui? Cada gominho desse aqui, desses buraquinhos, representa um ponto. Tá vendo? Cada gominho desse. Então, o que a gente faz? A gente vai introduzir a agulha dentro. Aqui eu não vou fazer nesse primeiro aqui, por quê? Porque eu já fiz as correntinhas que dá a altura do meio ponto. Então, eu vou passar pro segundo, ó, tá vendo? Eu tenho uma voltinha aqui, no meio delas eu vou entrar, ó. Entrei, vou lá para trás e puxo o fio para frente. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Tá vendo? Aí eu vou lá atrás, laço o fio e passo por entre as 3 laçadas. Pronto. Aqui a gente tem um meio ponto alto. Vamos de novo? Laço o fio, introduz no espaço, laço o fio, ó. Vou laçar o fio, ó, introduz, vou laçar o fio. Ou você pode pegar assim, ou você pode vir assim e pegar. Eu lacei o fio, volto com a laçada para frente. Tá vendo? Tô com 3 laçadinhas na agulha. Vou lá atrás, laço o fio novamente e passo por entre os fios. Então, aqui a gente tem o nosso meio ponto alto, tá bom? Vamos mais uma vez, hein? Laça o fio, introduz dentro do espaço, tá vendo? A gente ficou com 2 aqui, ó. Introduz nesse espacinho aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Vai lá atrás, laça o fio novamente e puxa o fio para frente. Pronto, ficamos com 3 laçadinhas na agulha. Laça o fio e passa pelas 3. Pronto, nós temos aqui o nosso meio ponto alto. E de agora em diante, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Laça o fio, introduz no espaço, puxa o fio para frente, laça o fio, passa entre as 3. Laça o fio, introduz no espaço, puxa o fio para frente, 3 laçadinhas, laça o fio e passa entre as 3. E aqui a gente tem o nosso meio ponto alto. Então, vocês podem fazer no de vocês, que aí eu vou finalizar aqui pra gente fazer o nosso ponto alto. Lembra, gente, que essas 2 correntinhas aqui do início, elas são consideradas um meio ponto alto, tá bom? Que é como a gente faz para subir para a próxima carreira. Tudo isso a gente vai fazer, tudo que vocês estão aprendendo aqui, no final desse curso, eu vou ensinar vocês a fazer uma peça de crochê. Então, com o que a gente está aprendendo aqui, no final do curso, vocês vão ter uma peça de crochê pronta para chamar de sua. E aí, você vai usar esses pontos nessa peça, tá ok? Então, vamos lá. Laça o fio, introduz no espaço,
puxa o fio para frente, 3 laçadinhas na agulha, tá vendo? Laço o fio novamente, puxa as 3 laçadas. Laço o fio, introduz no espaço, laço o fio, puxa para frente, laço o fio novamente, passo entre as 3 laçadas. E assim, você vai seguir fazendo, tá bom? Logo, logo, quando você pegar a prática, isso aqui vai ser no automático. Quando alguém falar, quando você vê na receita assim, é meio ponto alto, você já sabe que você vai laçar o fio, introduzir no espaço, puxar o fio para frente, laçar o fio e passar entre os 3 laçadas da agulha, tá? Então, assim a gente vai fazer até o final. O que vocês podem fazer? Vocês começam, no primeiro vídeo lá, como é que a gente faz as correntinhas. Faz aí umas 50 correntinhas. Umas 50 correntinhas. Depois vocês voltam fazendo um ponto baixo em cada elo da correntinha que eu ensinei naquele primeiro vídeo. Se você chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, você volta lá no primeiro vídeo, tá aí na playlist, tá? Tô montando uma playlist com esse curso. É um curso muito básico, gente, porque isso aqui é o básico do básico. Porque as pessoas sempre falam assim, crochê para iniciante. Mas e os pontos básicos? A gente tem na internet muitas pessoas que ensinam os pontos básicos, né? Mas alguns canais que fazem crochê para iniciante, eles esquecem que o crochê para iniciante também é iniciante aquelas pessoas que nunca pegaram na agulha, tá? Então é importante, enquanto isso eu tô fazendo, tá vendo? Então é importante que as pessoas ensinem também os pontos básicos, tá bom? Então aqui no final eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer para passar para a próxima corrente, tá? Para a próxima carreira. O que vocês têm que entender? Se você fez 50 pontos, suponhamos que você fez 50 correntinhas, mais uma para subir, então quando você voltar, você vai ter 50 pontos baixos, certo? Quando você subir 2 correntinhas e voltar em meio ponto alto, você tem que ter 50 meio ponto alto. Tem que estar sempre ciente disso, por quê? Porque pode acontecer de você errar um ponto, esquecer, pular um, e aí acaba que o seu crochê não vai dar o tamanho certo, justamente porque você perdeu algum ponto, tá? E aqui, gente, tá vendo aqui a nossa última correntinha? Essa aqui é aquela correntinha, lembra, que eu fiz no primeiro vídeo, tá lá, a primeira correntinha que eu fiz para fazer o primeiro ponto baixo. Então, o que eu faço? Laço o fio, aí eu vou aqui, ó, no mesmo espaço, ó, tem 2 voltinhas aqui, uma aqui e uma aqui do lado. Eu vou entre as 2 aqui, olha, é muito perceptível, pega as 2 laçadas, olha, da correntinha, tá vendo? Ó, as 2 laçadas, tá bom? Laço o fio por trás, puxo ele para frente, laço o fio e passo pelas 3 laçadas. Pronto, a gente tem uma carreira de ponto baixo, ó, meio ponto alto, desculpa, uma carreira de meio ponto alto. Então, a gente já aprendeu aqui, ó, aqui embaixo, já aprendeu que essa aqui é uma carreira de correntinhas, esse aqui é uma carreira de ponto baixo e essa aqui é uma carreira de meio ponto alto. Tá vendo os gominhos que ficam? Fica muito mais fácil para você identificar depois na hora de passar o fio aqui. Então, vamos fazer agora o nosso ponto alto, que é o ponto mais usado no crochê, tá? Os que a gente mais usa no crochê. Como que a gente faz o ponto alto? O ponto alto, normalmente, ele tem altura de 3 correntinhas. Então, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Eu costumo laçar o fio e virar o meu trabalho, tá? Depois vocês vão entender o porquê. Laçar o fio e virar o meu trabalho. E aqui, ó, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. O que eu faço agora? Agora eu vou trabalhar pontos altos. O fio já está laçado. Aqui eu já tenho o primeiro ponto, eu vou para o segundo ponto e faço, ó. Introduzo a agulha, laço o fio e puxo o fio para frente. Tá vendo? Laço o fio e passo entre 2 alcinhas. Fiquei com mais 2 alcinhas. Laço o fio e passo nas 2 últimas alcinhas. Pronto, eu tenho meu ponto alto. Tá? Isso aqui depois eu vou ensinar vocês um truquezinho para poder não ficar esse espacinho, esse buraquinho aqui, tá? Mas por enquanto a gente vai aprender a fazer o ponto. Depois a gente aprende a dar os acabamentos, tá bom? Então vamos lá de novo. Laço o fio. Tá vendo o espaço aqui, ó? Introduzo no espaço,
vou lá atrás, laço o fio novamente e trago esse fio para cima, para frente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 laçadas. Eu vou laçar o fio, vou passar por 2 laçadas. Aí, eu vou laçar o fio e vou passar por mais 2 laçadas, ponto. Pronto, eu tenho meu segundo ponto alto. Vamos mais uma vez? Laço o fio, introduzo no espaço, puxo o fio, aí eu laço o fio de trás, tá vendo? Puxo ele pra frente, ó. Laço o fio de trás novamente e passo por 2 alcinhas. Fiquei com 2 na agulha. Laço o fio novamente e passo por outras 2. Pronto, tá aqui meu ponto alto. Então, isso aqui é uma coisa que você vai fazer repetidamente, olha. Ó, laço o fio, passo por 2, passo por 2. Laço o fio, ó, introduzo no espaço, puxo o fio para frente. Laço o fio, passo por 2, laço o fio, passo por 2. Tá bom? Laço o fio, introduzo no espaço, laço o fio e puxo para frente. Laço o fio, passo por 2, laço o fio e passo por 2. Então, esse aqui é o nosso ponto alto, o nosso famosinho ponto alto, tá bom? Que é o ponto mais usado, né, no nosso crochê. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira de ponto alto. Não esqueçam, enlaço o fio, introduz no espaço, puxa o fio para frente. Laço o fio, passa por 2, laço o fio, passa por mais 2. O que você pode fazer para você pegar prática? Vamos lá. Deixa eu puxar um pouco do fio aqui. Laçou o fio, colocou na agulha, ó, eu vou com ela deitada e engancho por cima do fio, tá vendo? Aí eu venho e puxo esse fio pra frente. Fiquei com 3 pontos na agulha, certo? Laço o fio, você passa por 1, você passa por 2, viu? Laço o fio, você passa por 1, você passa por 2. Pronto. Nós estamos com o ponto alto pronto. E assim a gente vai fazendo até a gente pegar prática, até o final da carreira. Depois que você pegar prática, isso é com tempo, tá, gente? Prática é com tempo, aí sim, você vai estar fazendo o ponto alto normal e bonitinho. Tá vendo? Olha. E agora eu vou ensinar vocês na próxima carreira, que a gente vai, já tá vendo, tá ficando curvadinho aqui, mas depois eu ensino vocês. Isso aqui é pra gente aprender, tá? Depois eu vou ensinar vocês como é que faz pra ele ficar todo retinho, tá? Isso aqui a gente tá aprendendo. Então não fique preocupada com isso, tá vendo? Porque até o meu fica, olha, tá? Isso aí você vai aprender com os truquezinhos depois que eu vou passar pra vocês. Laço o fio, introduz a agulha, puxa 2, laço o fio, fio para frente, puxa 2, puxa 2. E assim a gente vai fazer até o final. E aí eu vou ensinar para vocês, para subir para a próxima carreira, eu vou ensinar para vocês um truquezinho para não ficar esse buraquinho aqui do final, tá bom? Mas vamos lá. Vamos finalizar a nossa carreira, eu vou finalizar aqui junto com vocês, tá? Eu acho que facilita bastante, né? Para vocês. Bora lá, então. Ó, lacei, por aí eu vou fazendo, olha. Lacei o fio, introduzi, puxei pra frente. Laço 2, tira, laço, tiro 2. Aqui eu vou ensinar vocês por quê. Lembra que eu falei com vocês que eu faço 2 para subir, laço o fio e viro? Vocês vão saber por quê agora, tá bom? Por que eu laço o fio primeiro antes de virar? Vamos lá, vamos finalizar aqui que eu vou ensinar para vocês. Lacei o fio, puxei 2, puxei 2. Agora eu tô no meu penúltimo ponto, ó. Essa aqui é um, que são as 2 correntinhas, esse aqui é outro. Então, eu vou fazer meu penúltimo ponto, normalmente, laço o fio, puxo pra frente, laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro 2. Agora eu vou ensinar pra vocês o porquê. Quando a gente faz 2 correntinhas pra subir, suponhamos que eu tô fazendo um ponto, meio ponto alto. 2 correntinhas pra subir. Quando eu laço o fio primeiro e viro, a correntinha de baixo fica na posição de eu introduzir o fio. Entendeu? Se eu fizer assim, 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer o ponto, a correntinha vai ficar virada para frente. Então, ela não vai ficar na lateral, vai me dar mais trabalho. Entendeu? Por isso que eu faço dessa forma. Então, vamos fechar o último ponto, olha. Laço o fio. Tá vendo que tem aqui são 2 correntinhas, certo? Eu vou introduzir na cabecinha da correntinha, ó. Essa aqui é a alcinha da frente, ó. E pego, laço o fio dentro da correntinha, ó. Puxo. Fiz 2, laço o fio, tiro 2, ó, o meu enganchou, vamos fazer de novo.
laço fio, na cabeça da correntinha, no meio da correntinha, eu vou lá, introduzo a agulha, laço fio, puxo para frente. 3 laçadas na agulha, laço fio, tiro 2, laço o fio e tiro 2. Pronto. A gente tá com o nossa carreira de ponto alto. Tá vendo? Uma dica, gente, para o seu crochê não ficar curvado assim, o que você vai fazer? Essa carreira de correntinha, se você vai usar uma agulha 3,5 para poder fazer o seu trabalho, essa carreira de correntinha aqui, você vai fazer ela com uma agulha meio milímetro maior, ou seja, você faz essa carreira de correntinhas aqui com a agulha número 4. Por quê? A tendência é que quando você vai soltando a mão, quando você vai crochetando mais rápido, a tendência é o seu ponto ficar um pouco mais espaçado, por isso que ele faz essa curvatura. Entendeu? Aqui é só uma demonstração para vocês, precisa aprender a fazer o ponto. Mas se eu fosse fazer um trabalho, eu ia fazer essa carreira de correntinhas aqui, olha, com uma agulha maior, tá? Para ela não fazer essa curva, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês a como não ficar esse espacinho aqui no final. Vou ensinar aqui e a gente vai fazer o próximo ponto, que é o ponto alto duplo, tá bom? Depois disso, tem outras variações, tá? Tem ponto alto alongado, meio ponto alto alongado, ponto baixo alongado, e por aí vai. Tem vários pontos, tá bom? Mas a gente vai aprender o básico aqui. O que a gente vai fazer aqui para poder não ficar esse espacinho? Você vai fazer uma correntinha e vai virar o seu trabalho. Tá vendo? E aí, nesse primeiro pontinho aqui, ó, logo onde você fez a correntinha, você vai fazer um ponto baixo. E aí você vai, tá vendo? Só que aqui a gente vai fazer o ponto alto duplo. O ponto alto duplo, ele é composto de 4 correntinhas, tá bom? No meu caso, o meu ponto é pequeno, então eu faço 3 pontos pro ponto alto duplo, tá bom? Então eu vou fazer como eu faço. Fiz uma corrente, fiz um ponto baixo, uma correntinha, 2 correntinhas, o que vai equivaler ao meu ponto alto duplo, tá vendo? Olha, seria o certo um ponto alto, certo? Mas o meu ponto é muito apertado, então eu vou fazer aqui um ponto alto duplo, tá? Como é que eu faço ponto alto duplo? Olha, eu laço o fio uma vez, tá vendo? Laço o fio 2 vezes, olha que legal. Aí eu fiquei com 3 laçadas na agulha. Introduzo a agulha no crochê, no ponto de baixo, tá vendo? Puxo a laçada para frente. Eu fiquei com 4 laçadas na agulha. O que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio, vou tirar 2. Vou laçar o fio, vou tirar 2. Vou laçar o fio e vou tirar 2. Então, esse aqui é meu ponto alto duplo. Tá vendo? Quando eu finalizar aqui, não vai aparecer esse espacinho, tá? Vou fazer de novo. 1, 2. Introduzo a agulha, laço o fio, puxo para frente, fiquei com 4 laçadas na agulha. Laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro 2, laço o fio e tiro 2. Pronto, nós temos o ponto alto duplo. Vamos mais uma vez? 2 laçadas na agulha, introduzo a agulha, laço o fio para frente. 4 laçadas na agulha. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Esse aqui é o nosso ponto alto duplo. Tá vendo? Ó. Gente, não tem segredo, é treinar. Se você achar que eu tô indo muito rápido, vai na configuração do seu vídeo, que é uma engrenagem que tem logo aqui abaixo, e aí você coloca bem lento, para você pegando o jeitinho certinho de como que faz, tá? Bem lentinho, ó, 2, introduzo, puxo o fio para frente, laço o fio 2, laço o fio 2, laço o fio 2. Então, aqui a gente tem o nosso ponto alto duplo. Tá vendo? Então, vou fazer essa carreira até o final. E aí, eu já volto pra gente fechar a nossa carreira, tá ok? Bora lá, então. Bom, pessoal, voltei aqui, olha, nossa última carreira, tá bom? Nosso último ponto, desculpa. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó, tá vendo aquela correntinha que eu fiz para subir, que eu fiz 3 correntinhas para subir na carreira de baixo, que é o ponto alto, tá vendo que ela tá viradinha para mim? Então, eu laço o fio 2 vezes,
introduzo no meio da correntinha, puxo o fio lá de trás, trago para frente. 4 laçadas na agulha. Laço o fio, puxo 2, laço o fio, puxo 2, laço o fio e puxo 2, pronto. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ah, Eliane, mas você está ensinando a fazer crochê e esse negócio está ficando emborcado. O que acontece? Como eu falei para vocês, quando vocês forem trabalhar, vocês vão aprender que aqui a gente tem que usar uma agulha maior. Mas se eu vier aqui com o trem todo perfeitinho e mostrar para vocês, aí eu vou lá, termino o vídeo, pego lá e coloco um trem tudo perfeitinho aqui para vocês. Eu vou estar mentindo para vocês. Por quê? Porque aqui o foco é ensinar os pontos básicos do crochê. Se eu vier com o negócio tudo perfeitinho, e de vocês ficarem assim na primeira vez que vocês fizerem, vocês vão se frustrar. Aí eu vou estar o quê? Eu vou estar contando mentira. Por quê? Porque todo mundo acontece isso, do ponto ficar emborcado assim na primeira vez ou nas primeiras vezes, com todo mundo acontece. Existem truques que fazem com que não dê o buraquinho, tá vendo? Aqui tem um buraquinho, aqui já não tem um buraquinho. Então existem truques que ensinam como não fazer assim, mas isso é com o tempo que a gente aprende. A gente primeiro tem que aprender o básico e depois no decorrer a gente vai fazendo mais, tá? Então, hoje foi essa aula, tá? No próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer o crochê circular, que é o crochê que a gente faz para fazer suplá. A gente vai fazer o ponto baixíssimo, que a gente ainda não aprendeu. A gente vai aprender a fazer o ponto baixo, a gente vai trabalhar o ponto baixo e vai trabalhar o ponto alto, tá? A gente vai fazer correntinha, anel mágico, ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo. A gente vai fazer um crochê circular no próximo vídeo, tá? Então fiquem atentos, deve sair na próxima sexta-feira, tá? O próximo vídeo. E aí fiquem atentos para vocês aprenderem. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Ficou muito rápido? Vai na engrenagem e diminui a velocidade do seu vídeo para você conseguir fazer também, tá bom? Então, por enquanto é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Um beijão e tchau, tchau.